pessoal, boa tarde, né? Bom dia, boa noite. Meu nome é Isabela. Eu e meu grupo, Ana Luísa, Bruno Henrique, Mariana e Verônica, vamos falar agora um pouco sobre o cultivo do sorgo em regiões com o cultivo de algodão, cana, forragem, milho e soja. Bom, pessoal, aqui a gente trouxe então listados algumas pragas em comum nessas 6 culturas. Aqui no nosso canto direito, né, esquerdo superior, a gente tem as principais. Vocês podem observar que a maioria são largatas. Então, a gente tem 2 espécies de helicoverpa, a gente tem a largata do cartucho, a gente tem a broca da cana e a gente tem a curerê. Além disso, a gente tem a largata do elasmo, o pulgão do milho, a traça dos cereais, o gorgulho do milho, o coró, percevejo de barriga verde. Então, assim, essas pragas, elas acabam atacando todas essas culturas. E quando a gente tem a presença dessas culturas na mesma região, a gente tem que se atentar, né, à população delas, porque pode ser que ocorra que de um dia para o outro essa população aumente muito, se a pessoa, né, não fizer o monitoramento certo. Então, é ideal que se faça monitoramento constante para evitar esse tipo de problemas. Falando agora da cultura do sorgo em si, atualmente, em toda a região produtora de grãos de sorgo no Brasil Central, esse produto, né, o sorgo, ele tem uma liquidez para o agricultor. Ele é muito vantajoso comparando para a indústria, porque é possível, né, o pessoal compor as suas rações com qualidade, né, em relação a nutrientes e de menor custo. Acredito que vocês já ouviram falar ou até sabem que uma das principais vantagens do sorgo é porque ele tem um menor custo de produção. E além disso, ele tem um alto potencial de produção de grão, de matéria seca, e ele é muito resistente, né, aos estresses ambientais, estresses hídricos. Então, assim, ele é muito utilizado, né, e recomendado por esses aspectos. Além de que na comercialização também é muito bom. Ele tem cerca de 80% do preço do milho. Então, assim, acaba sendo muito viável fazer o cultivo do sorgo. Principalmente porque os maquinários que você usa para soja, para feijão, também utilizados para o sorgo. Então, acaba que pode ter um aproveitamento aí de maquinário. E aí, quando a gente fala a ocorrência de pragas na cultura, pode ocasionar prejuízos muito grandes, né? Então, assim, é fundamental, como eu havia dito, né, ter avaliação, fazer sempre o monitoramento da lavoura, em relação a esses insetos, ficar atenta a isso. E a pessoa, quando ela vai cultivar, ela já tem em mente, né, qual que é o destino, né, qual que é a finalidade dessa produção, se é para grãos, se é para forragem ou se é para matéria-prima de bioenergia. Porque isso difere de acordo com a aptidão, né? Então, isso difere no manejo. Tem algumas pragas que vão afetar mais os grãos, tem algumas pragas que vão trazer maior prejuízo em relação à folha, né, em si. Então, tem que se atentar a isso, principalmente para fazer um manejo e evitar que se tenha perda de produtividade daquilo que você quer, né, o produto final. E além disso, né, tem diversas pragas que podem atacar em diversos estágios que tem a cultura. Então, tem que se atentar principalmente a isso, né? Principalmente quando você está em uma região que já tem o cultivo de outras plantas. Então, é importante se atentar ao quê, né? Quando você vai fazer um cultivo em uma região que você já tem essas outras culturas que a gente citou, né? Cana, milho, algodão. Então, assim, a gente tem que ficar atento à ocorrência de praga na região e principalmente na época de plantio. Para quê? Porque a gente já pode usar, né, de meio de tratamento de sementes e a gente tem que ficar atento para evitar que tenha perda de stand, porque aí é um prejuizão, né, perde produtividade, enfim. E aí é importante também a gente escolher uma variedade que seja resistente, principalmente à região, às condições do clima. Por quê? Porque além dela já estar, né, suscetível aos, por exemplo, estresse hídrico, temperaturas, enfim, a condições da região, ela ainda vai estar em uma zona que pode ocorrer a ocorrência de pragas. Então, assim, é muito desgaste para a planta. Então, tem que se atentar a isso, né? Uma variedade resistente. Conhecer o manejo dos vizinhos, principalmente para rotacionar moléculas, né? E evitar que essas pragas
que essas pragas vão tendo, criando resistência e até criar uma área de refúgio. Rotacionar também, pessoal, os produtos seletivos dentro da sua área, dentro do seu cultivo. É muito importante isso. E tentar manter, sabe, aumentar a população de inimigos naturais, porque eles são muito benéficos e ajudam muito. Então, manejar ali para conseguir aumentar essa população, conseguir manter essa população ali na sua área. E aí, o que pode acabar inviabilizando o cultivo do sorgo? Bom, pessoal, a gente precisa saber que os principais fatores que afetam o sistema de produção da cultura do sorgo é o aspecto econômico, é o aspecto ambiental, tecnológico e a qualidade do produto. Então, assim, se a gente vai ter muita ocorrência de praga, o que vai acontecer? Vai ter que ter muitas aplicações, né, de produtos, o que acaba elevando o custo de produção. E como a gente já comentou anteriormente, é uma cultura, né, muito visada por ter esse custo de produção menor, o que acaba então inviabilizando, porque aí você vai ter o custo de produto, o custo de óleo, né, da máquina, às vezes de uma mão de obra, então acaba inviabilizando. E além de que o ataque, né, vai trazer um dano direto na cultura. Por exemplo, eu tô mexendo com o grão e eu tive um ataque bem nas panículas. Então, assim, prejudicou muito meus grãos, minha produtividade. Não, eu vou trabalhar com forragem, mas eu tive muitos ataques de largatas que, né, na parte das folhas. Então, acaba afetando a produtividade, né, o nosso produto final. E como a gente já sabe, né, que tem essas outras culturas, a gente vai ter que realizar um monitoramento mais extensivo, mais exclusivo, que vai demandar um tempo a mais, né, diferente do que outras regiões que não tem esse tanto de cultura. É uma mão de obra, às vezes, ali, para ficar sempre atento, porque tem que estar sempre atento, não pode perder o time, não pode perder para a praga, porque se a praga conseguir se multiplicar rápido e tomar conta da lavoura, é um prejuízo extremamente alto. Então, você tem que ficar atento a isso, tem que monitorar sempre. Então, assim, se eu sei que a minha região já tem as condições, assim, eu achei uma largata, já vamos começar a monitorar mais, vamos andar mais na área e já vamos partir para aplicação para fazer o controle. E aqui, pessoal, a gente trouxe para vocês uma tabela, sabe, de produtos que são registrados para o controle de insetos, tanto na cultura do milho quanto no sorgo, e a gente encontra essas coisas no Agrofit. Então, aqui, se vocês observar, vai ter o nome comercial e até o nome ingrediente ativo, né? Então, assim, aqui a gente pode ver que a gente tem para a largata do cartucho, para a mosca do sorgo, para os percevejos, né? Para as espodópteras. Então, é muito ideal e a gente vê que a gente tem a tecnologia de aplicação para tratamento de sementes, para terrestre, né? Pulverizações, enfim. Então, tem que se atentar a isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, deixamos os contatos aqui no cantinho. Fiquem à vontade, muito obrigada pela atenção.